Bom, nesse momento eu convido a nossa irmã missionária Isolina que esteja aqui à frente. Nós conversamos um pouco lá dentro antes de começar. Eu sei, o pouco que eu sei dela, que ela trabalhou e trabalha muitos anos já com o mundo árabe. É conhecida do nosso pastor aqui. Ele também tinha me falado que eles participam de algumas reuniões. E ela é missionária pela Jocum, junto com a Secretaria de Evangelização. E eu falei, melhor do que ninguém, né, que ela mesma se apresente. Mas antes de passar a palavra a ela, eu vou pedir para que fechemos nossos olhos, para que façamos mais uma oração. Eu vou pedir para que a nossa irmã Ione esteja fazendo essa oração. Senhor, como é bom estar reunidos com irmãos, como é bom poder louvar, como é bom poder estar, Senhor, na tua casa chamada Casa de Oração. Senhor, o Senhor venha abençoar a tua serva, abre a sua boca, Senhor, da forma com que o Senhor trouxe até aos ouvidos dela, possa penetrar os nossos corações, que o inimigo não tenha poder sobre a palavra, que ela chegue, Senhor, original, assim como o Senhor a trouxe no coração da tua serva. Obrigada por tudo, acompanha-nos, guarda os nossos ouvidos cativos a ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz. Muito bom estar com vocês aqui. Eu estou bem confortável porque eu já ouvi esse sonzinho aí. Então, tá rolando por aqui também, né? E eu, além da... Isso, pode soltar, que daqui a pouco vem a minha. Além da tosse, da gripe normal, tem aquela tossezinha alérgica, né? Que faz parte de São Paulo, desse apoluído que a gente vive. Alegria poder estar aqui com os irmãos. Primeira vez para esse lado de São Paulo. Uma aventura para chegar aqui. Acho que foi muito legal. Eu estou morando lá em Osasco. Eita. Oi? Tá explicado, né? Foi uma aventura. Eu sempre venho numa igreja aqui no Jabaquara, porque a gente está ajudando a plantar uma igreja aqui no Jabaquara, uma igreja de árabes. E eu venho até o metrô do Jabaquara. Aí a primeira vez que eu passei, quando passou, eu falei, olha, eu vou lá para casa do Marco. Eu até pensei. Aí depois o Waze deu sinal para entrar, aí começou a aventura de subir. Aí cheguei, graças a Deus. Mas bom estar aqui com vocês. Assim, aquela expectativa, né? Devagarzinho eu estou conhecendo um pouco das IPIs aqui de São Paulo. Eu sou originalmente de Teresina, no Piauí. Eu sou filha de missionários e eu não fui para o Piauí. Eu nasci no Piauí porque minha mãe foi para o Piauí muitos anos atrás, na época do Tamarose. Vocês nem sabem quem é, né? Quer dizer, mas o Tamarose foi quem abriu o seminário, na época o Seminário Teológico de Fortaleza. E aí ele precisava de alguém para a cadeira de evangelismo. Minha mãe foi para lá para dar aula na cadeira de evangelismo. E aí, numa dessas reuniões aí, que tem aí a minha mãe, estavam lá decidindo aonde que era para plantar a IPI. E aí falaram assim, nunca vamos lá para o Piauí. Aí minha mãe falou, pois é para lá que eu vou. Aí ela foi para Teresina e abriu a IPI lá e conheceu meu pai lá em Teresina, no Piauí. E nasceu primeiro meu irmão. A minha mãe é da região de Epê, mas nasceu em Epê, mas cresceu em Assis. Aí veio para São Paulo para o meu irmão nascer, e foi um parto muito difícil e tal. Aí, como a família toda sofreu no parto difícil, ela falou, se eu engravidar de novo, eu vou ter meu filho lá no Piauí, ninguém vai saber quando, só vou dizer que nasceu. E aí eu nasci. Então, eu nasci do lado bom do Brasil, lado quente. Aí cresci em Belém. Com 5 anos a gente mudou para Belém do Pará.
E eu cresci em Belém, então eu sou membro da primeira IPI de Belém e sou membro do Presbitério do Norte. Então esse é o meu presbitério que me enviou. É o presbitério que caminha comigo desde o início, nesses 23 anos de vida missionária. E a Secretaria de Evangelização começou a fazer parte fazem, acho que uns 4 ou 5 anos. Se fazem 5 anos que o Cornélio estava lá, então era basicamente esse tempo também. Depois que o reverendo Jonas fez uma visita lá no Egito e a gente acabou conversando e tal. E aí eu comecei a fazer parte da Secretaria de Evangelização. Mas eu sou missionária de Jocum eu caminho com Jocum desde 93, 94, quando eu comecei a caminhar com Jocum e virei missionária integral em 98. Aí foi quando eu entrei de vez assim, e entrei pelo sertão. Eu entrei por Salvador. Eu sou uma pessoa muito espiritual, muito assim, muito crente. E aí, quando eu fui fazer minha ETED, que é o curso da Jocum, aí a Jocum tem base em todo lugar do Brasil. Aí eu pensei assim, primeiro, nunca vou ter dinheiro. Segundo, não vou ter dinheiro. Terceiro, eu vou ter um dia de folga. Aí eu pensei, eu tenho que ir num lugar que seja perto da praia. Aí eu fui para a base de Salvador, que era pertinho da praia. Porque eu não ia ter dinheiro e ia poder ter meus dias de folga na praia. Cresci na Amazônia, cresci rodeada de rios e de igarapés, para quem sabe o que é igarapé. Cresci rodeada de rios e igarapés, fui para o sertão e acabei no deserto. Para você ver que vida, né? Como que o mundo dá volta, né? Eu passei os meus últimos 12 anos à beira do Nilo, mas sem poder nadar no Nilo. Então, olha só que coisa, né? Então, assim, como que mudou, assim, a minha vida. E aí, minha mãe então foi para Teresina, abriu a igreja lá, e eu nasci lá em Teresina. E, desde então, eu cresci num lar missionário. O meu avô, o pai da minha mãe, ele era um evangelista, muito presbítero evangelista, e ele era da IPI até a época de 72, quando teve a renovação. Quando teve a renovação, ele fez parte do grupo que saiu com a renovação, com a presbiteriana renovada. E quando meu avô estava doente, Deus me deu o privilégio de uma vez ir a Assis, e eu peguei o ônibus errado. Era para mim ter vindo no ônibus que vinha direto, e eu peguei num ônibus que foi rodando aquelas cidadezinhas todinhas, que vem parando, né? E aí, bom dia, tá, cumprimentando o povo, saudando o povo na estrada. Mas quando eu era criança, eu lembro que eu ouvia assim, o meu avô, quando ele foi para a Renovada, ele não tinha televisão, não tinha nada. E eu ouvia o rádio só para ouvir o programa da igreja. Eu tinha uma vontade de pegar aquele rádio, botar música, porque eu cresci em Belém, uma cidade super musical, é a terra do brega. Eu não gosto de brega, não, mas eu cresci ouvindo brega. Meus ouvidos, assim, todos os meus vizinhos ouviam brega, todos queriam ouvir um mais alto que o outro. Imagina. Os ônibus, né, aquela coisa, aquela radiola alta e tal. E eu lá em Assis, aquele silêncio, né, eu era louca para pegar aquele rádio do meu avô e botar uma música para tocar. E aí, mas eu lembro que nós ouvíamos todo dia o programa da igreja, e aí eu falava assim, e o presbítero João dos Reis vai pregar em Palmital, vai isso e tal. E o meu avô, ele fazia caixa de som, tocava violão, compunha as músicas dele, fazia o microfone dele, e ele saía com a caixa de som na rua, pregando, e assim ele foi abrindo as igrejas. Então, quando eu vim parando no ônibus, eu parei na frente de quase todas, eu passei na frente dessas renovadas, que eu ouvia falar que ele estava abrindo trabalho evangelístico e pregando lá e tal. Então, eu venho de uma família assim, bem carregada de coisas do Senhor, né? E sempre de responder para a necessidade, para aquilo que é do Senhor, né? Movido no coração do Senhor. E aí eu vim para Jocum. Na época que eu vim para Jocum, foi uma luta, assim, porque foi bem no ano que a igreja aprovou a ordenação feminina. Aí vocês imaginam, né? O presbitério caiu matando em cima de mim. Para que você vai para Jocum? Vai para a igreja, vai ser pastora, vai fazer seminário. E eu falava, não vou, vai, não vou, não vai. Foi uma confusão isso, né?
E se tem uma coisa assim que eu não me encaixo nesse tipo de igreja. Assim, eu sempre gostei de gente de rua, sempre gostei de falar de forma livre, sempre gostei de... Não gosto de formalidades. E é isso aí. O meu irmão é pastor da IPI. Então ele entra, você vê que ele é crente. Ele veste como pastor, ele fala como pastor, ele fala saúde dos irmãos, saúde da amada igreja, essas coisas assim. Ele é bem o pastor, assim, mas eu falei, eu não sou, nenhuma igreja vai me querer. Desiste disso, gente. Eu gosto de gente de rua, eu gosto de fazer trabalho assim, livre. E na época eu estava trabalhando com meninos de rua e tal, eu falei, não. E foi uma luta para o presbitério deixar eu ir. Até que eles deixaram eu ir, depois de uma briga, presbitério sempre, às vezes, quando sai uma briga, é uma briga feia lá, e a gente, pronto, resolveu. Saímos de bico, e depois a gente fez as pazes e tal. E graças a Deus, né, a gente caminha junto até agora. E aí eu fui para Jocum. E eu fiquei no sertão, na Bahia, eu fiquei 5 anos. Então vocês veem que eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? A minha história, assim. Eu sou a única pessoa, provavelmente, aqui que toma açaí de verdade. Vocês sabem que vocês não tomam açaí de verdade. Vocês sabem disso, né? São conscientes disso. Então tá bom. Então, cresci na terra do açaí de verdade. Açaí, não açaí. Açaí. Cresci tomando açaí de verdade e fui para a Bahia. E fiquei 6 anos na Bahia, né? E trabalhei no sertão da Bahia, uma região chamada Irecê, que é o noroeste da Bahia. E eu tenho um carinho... Você é de lá de Irecê, irmã? É terra boa, né? Terra do feijão. Eu nem vou lhe dizer que lá em casa tem uma manteiga de garrafa que veio de lá do Irecê. Amarelinha, assim, que chega a brilha. E aí eu trabalhei em Irecê e tal, nessa região do sertão. E aí, em 2000, Deus falou para mim que meu tempo no Brasil havia... Em 2002, Deus falou para mim que meu tempo no Brasil havia acabado. E foi uma coisa triste, assim. Eu sou brasileira, eu gosto do Brasil, eu acho o Brasil lindo e gosto da diversidade das coisas que a gente pode fazer e de sonhar com os ministérios. Gostava muito de trabalhar com ribeirinhos, gostei muito de trabalhar com sertanejo. E aí, quando Deus falou que o meu tempo no Brasil havia acabado, foi um luto, foi um parto. E eu chorei muito, mas eu sou uma pessoa muito resolvida também. Eu choro, eu não tenho uma personalidade para depressão, não. Eu choro, depois de uma semana, pronto, chega de choro. Aí, se é para ir embora, então vamos embora. Vamos resolver o problema e pronto, resolve rapidinho. Aí eu saí e comecei o processo. Em 2003, eu nem sabia o que eu ia fazer, nem para onde eu ia. E aí o pessoal falava para mim assim, eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra. E Deus me deu aquela palavra de quando Jesus cura o paralítico no dia do sábado e fala para ele, toma o teu leito e anda. E Deus me deu esse verso. Então o pessoal perguntava para mim, você vai para onde? Aí eu falei, não sei. E você vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Aí eu falei, Zolina, olha só, isso não é lógico. Isso não é lógico. Como assim que Deus vai te chamar para um lugar que você não sabe e não sabe o que é que vai fazer? Eu falei, Abraão, que eu saiba, ficou rodando um tempão sem saber para onde que ele ia. Tadinho, nunca soube. Então, lógico, não é uma coisa muito com Deus. E aí eu falei, não. Aí quando eles insistiam muito, me enchiam muito, eu falava assim, olha, o homem que me chamou falou, toma o teu leito e anda. Eu não fico. Ele falou que é para mim andar, eu vou andar. E aí todo mundo falava assim, não, se você tem uma palavra de Deus, então tá bom. Aí eu já estava planejando fazer inglês em 2003, em julho, na base do Rio de Janeiro, da Jocum. E aí eu fui orar, depois de uns meses, Deus assim, naquela paciência, depois de uns meses, Deus falou para mim fazer o seminário de mundo muçulmano. Aí eu falei, onde que tem o seminário de mundo muçulmano? No Rio de Janeiro. Aí eu falei, já que eu vou fazer janeiro e fevereiro o seminário mundo muçulmano, em julho eu vou fazer inglês, eu vou ficar lá 1 ano no Rio, e Deus vai falar para mim o que é para fazer. E aí eu vou fazer. E aí o seminário começou tipo dia 3 de janeiro ou 4 de janeiro, não lembro bem. E eu estava lá no 3º, 4º dia de aula, uma noite, cortando papel, que a gente tem que fazer jornal, diário, essas coisas. Aí eu estava lá cortando e sem prestar atenção no que a líder do projeto estava falando. Ela estava fazendo uma divulgação do projeto deles lá, e eu nem aí.
cortando papel, e Deus falou para mim assim, preste atenção no que ela está falando. Quando eu levantei a cabeça, prestei atenção, ela estava falando assim, e para você fazer parte desse projeto, você tem que fazer o seminário de introdução ao mundo muçulmano, fazer a escola da Bíblia e fazer a escola de inglês. Aí sabe quando dá aquela gelada no coração? Eu falei, Aí o meu coração gelou. Aí eu ouvi Deus de forma bem audível. É aí que você vai entrar. Aí eu acalmei, falei, ok, deixa eu respirar primeiro, né, daquela coisa. Aí eu tirei uma semana para orar. Tirei uma semana para orar, só para receber confirmação de Deus. E aí chamei a líder do projeto e falei para ela, olha, Deus falou para mim que é para mim me juntar a vocês. Aí ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela tocou assim no meu ombro, assim. Tem certeza, Isolina? Eu falei, tenho. Aí ela me olhou, tocou assim e falou assim, você se prepara, porque Deus falou que você sai na próxima equipe. E quando foi? Então, o que eu ia sentar para ouvir Deus, para receber uma direção, já acabou as férias, né? Já acabou o período de reciclagem. Já comecei a correr e a fazer divulgação, e em junho de 2004, eu saí, final de junho de 2004, eu saí do Brasil. Fui para a Inglaterra e fiz o processo, fiquei 1 ano e meio na Inglaterra, fiquei 1 ano e meio, e depois, no dia 5 de outubro de 2005, eu cheguei no Egito, às 19 horas, eu nunca vou esquecer isso, às 19 horas. Eu cheguei no Egito no segundo dia do Ramadã, no segundo dia do jejum do Ramadã. Antes disso, deixa eu falar uma coisa assim que aconteceu nesse processo. Lá no Rio, quando eu estava orando e tal, o pessoal falou para mim assim, a gente não tem ninguém no Sudão, e a gente queria muito que alguém fosse para o Sudão, a gente tem um projeto de um centro comunitário, é o seu perfil, e de repente você vai encaixar, a gente acha que você é uma pessoa que pode assumir esse projeto. O pessoal da Jucam falou, olha, quer orar? Eu falei, quero. Vou orar, não tenho povo, não tenho nada, só sei que é para mim ir para lá, o restante eu não sei mais de nada. E aí eu comecei a orar Deus abençoe, viu? Comecei a orar para ir para o Sudão. E fui esse período todo que eu fui para a Inglaterra, orando para ir para o Sudão. Cheguei no Egito no segundo dia do Ramadã, que é o jejum islâmico, que é o jejum onde eles não comem e não bebem enquanto tem a luz do sol. Então, na hora que eu cheguei, era verão ainda, né? O sol estava se pondo, o pessoal estava começando a quebrar o jejum. Então, eu cheguei assim no aeroporto, sabe aqueles policiais tudo arrancando um pedaço de pão, comendo pão, o pessoal, todo mundo desesperado, bebendo, virando garrafa de água, e eu chegando assim com o meu passaporte, eles nem aí, nem olharam para minha cara, nem nada, estamparam, e todo mundo comendo, aquele desespero. Foi a primeira imagem que eu tive. Foi a primeira imagem que eu tive do povo egípcio. E quando eu saí na porta do aeroporto, aquelas luzes amarelas, veio assim, um vento quente, assim, aquele ventinho quente, eu pensei, cheguei em casa. A minha sensação é que eu tinha descido lá na rodoviária de Irecê. Eu falei, cheguei em casa, olha só. E eu amei o Egito desde a primeira vez. Aí você fala assim, mas é normal você ter amado o Egito. Depois de ficar 1 ano e meio na Inglaterra, todo mundo ia amar o Egito. É verdade, porque ficar 1 ano e meio na Inglaterra ninguém merece, né? Não sei por que brasileiro quer ir para lá. O povo não come carne, não tem sol, chuva o tempo inteiro, aquelas plantinhas que dá alergia na gente. Uma vida terrível. 1 ano e meio assim, de sofrimento. Meu pastor chegou aí, ele está aí, né? Ele está aqui no Brasil, está lá em casa. E ele chegou aí. E ele falava para mim, Isolina, fica aqui. Eu falava, Grace, eu não aguento mais. Olha, eu sou uma pessoa carnívora. Eu sou brasileira, eu sou carnívora. Esse negócio de vocês ficarem sem comer carne, isso aqui não existe. Entendeu? Eu vou embora daqui. E aquele frio, imagina, eu sou do norte. Aquele frio a vida inteira. Sabe? Nunca passei o ano inteiro usando camisa de manga comprida. Eu falava, não sou disso, eu não pertenço a isso. E aí eu cheguei, poxa, no Egito, quando eu cheguei, a primeira noite que eu fiquei no Egito, eu fiquei em pé. Os meus amigos moravam no 25º andar.
num bairro chamado Maade. E eu fiquei a noite inteira em pé, na janela, vendo o povo jogar bola na rua. Aquele movimento de gente, aquele mundaréu de gente. Outra coisa que não tem na Inglaterra também é gente. Você não vê seus vizinhos nunca, você não vê o povo nunca na rua e tal. Então, assim, eu vi aquele mundaréu de gente, assim. Eu falava, que lugar de vida é esse? Nossa, fiquei a noite inteira. Eu não vi a hora de ir para a rua. Comecei a contactar com uma igreja de sudaneses. E comecei a frequentar uma igreja de sudaneses refugiados. E já comecei a caminhar para programar a minha viagem para ir para o Sudão. E depois de uns 4 meses, eu estava indo para a igreja de sudaneses, estava no metrô, e da minha estação, de onde eu estava, para a estação onde eu ia descer, onde era a igreja, era o pessoal que eu visitava, eram umas 9 estações. E eu estava dentro do metrô, no carro das mulheres, você não tem noção do que é. Assim, toda vez que eu entro aqui no metrô daqui de São Paulo, eu falo, que coisa sem graça de organizado. Porque aquele movimento, aquele bando de mulher tirando véu, e aquela coisa, e uma grita com a outra, e uma fala, aquela comunicação constante. E quando entra um homem no carro das mulheres? Aí é que vira o movimento mesmo. Aí até o coitado não sair do carro, não para a gritaria, e eu lá dentro daquela bagunça toda, e eu orei e falei, Deus, olha, se o Senhor quer que eu vá para o Sudão, eu vou. O Senhor sabe que eu estou aqui, é por causa do Senhor. Mas olha, se você falar para mim, ficar aqui no Egito, eu vou ficar muito feliz. Aí Deus falou para mim, pode ficar no Egito. Aí eu, quando chegou na estação de Manchete El Sadri, desci, olhei para os meus amigos sudaneses, como é que vão? Tudo bem? Tudo bem? E aí, Isolina, como é que está a viagem? Não vou mais. Aí eles, eu falei, não vou mais, acabou, vou ficar no Egito. Não vou mais para o Sudão, vou ficar aqui no Egito. E depois de 1 ano eu mudei para o sul do Egito, uma cidade chamada Luxor, que fica 750 quilômetros ao sul. E aí, Luxor é a penúltima cidade, a última cidade é Assuã, descendo, Assuã, e depois só tem o lago, e aí entra no Sudão do Norte. Que antigamente era um Sudão só, agora o Sudão foi dividido, então entra no Sudão do Norte. Então e Deus me levou para o lugar certo, porque do norte do Sudão e o sul do Egito tem a predominância de um povo chamado núbios. Os egípcios em si, eles têm a pele um pouco mais clara que a minha, e alguns têm os cabelos mais lisos que o meu, mas os núbios são a minha característica. Então, quando eu entrei para morar nessa região do sul, aonde eu ia, o pessoal falava, você é núbia? Eu falava, não, sou brasileira. Às vezes o pessoal brigava comigo e tal. Eu falava, eu não sou brasileira. E aí, falava, mas como vocês se parecem com a gente? Eu falava, pois é, todos nós brasileiros parecemos com vocês. E desde então esse tempo tem sido tempo de bênção, assim. E eu saí do Egito, aí eu fiquei no Egito. Eu sou uma pessoa que gosta de fincar raízes, de ficar no lugar. Fiquei no Egito todos esses anos. Quando foi em 2015, aí Deus falou para mim que era para eu começar a andar. Eu trabalho especificamente com discipulado. Então, o meu foco é discipulado. E aí Deus falou que era para eu começar a andar e ser bênção para as nações ao redor. Por causa que as nossas equipes, elas são muito boas de plantação de igreja e de evangelismo, mas elas não são boas de discipulado. Essa que é uma coisa, né? Às vezes a gente pensa que todo mundo pode fazer tudo na igreja, mas não pode não. Você pegar um evangelista e colocar ele para discipular, ele mata o povo. Não é? Porque o evangelista nunca para, tem aquela atividade toda, mas o pastor, o que trabalha com discipulado, ele tem aquela paciência, aquela coisa e tal. E então as equipes não crescem por causa disso, que eles não conseguem discipular pessoas. E aí Deus falou para mim que era tempo de eu andar, e foi um outro processo com Deus. Eu não gosto de viajar. Toda vez que eu tenho que viajar, é um estresse chato. E eu falava, Deus, e a primeira vez que eu precisei sair do Egito, foi por causa das situações de guerra. Então, em 2012, a gente foi para uma reunião, a gente participou de uma reunião em Dubai com o pessoal da região do Golfo. Foi a primeira vez que eu tive contato com a região do Golfo.
E a região do Golfo é aqueles países: Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Kuwait, Bahrein, Catar. Esses são os países da região do Golfo. E a primeira vez que eu entrei nessa região e fui ouvir o trabalho dos missionários lá, e tinha um amigo meu do Kuwait, ele era um sírio, o nome dele era Bichara, e ele falou para mim assim, eu nunca em Dubai, ele falou assim: Isolina, você trabalha com discipulado? Eu falei: trabalho. Ele falou: você tem que vir para me ajudar lá no Kuwait. Aí eu olhei para ele e falei: mas Bichara, tu tem crente lá no Kuwait? Ele falou: eu já tenho 8. Eu falei: oxi, 8? Até um tempo desse não tinha nenhum assim, como assim? Aí ele falou: tenho 8. Estava trabalhando lá um dia, eu estava trabalhando e chegou um homem comigo com uma folha de uma Bíblia. Com a folha da Bíblia, que achou no lixo. Aí perguntou para ele assim: esse aqui é o seu livro? Aí ele falou que ele pegou, ele falou que ele gelou e falou: me descobriram. Agora, me descobriram, pronto. Esse aqui é o seu livro? Ele falou assim: é meu livro. Aí ele falou assim: você pode me ensinar mais a respeito desse livro? E esse foi o primeiro convertido do Kuwait do trabalho do Bichara. E dele vieram 8 depois. E aí ele falava para mim assim: vem aqui para o discipulado, para fazer discipulado e tal, que a gente precisa de alguém que faça discipulado com esse pessoal. E aí, depois desse tempo, começou a Primavera Árabe. Em 2011, final de 2011, começou a Primavera Árabe. E aí começou imediatamente, então, a Primavera Árabe na Síria, que a Síria entrou de uma forma mais violenta. No Egito, só durou 2 semanas e meia, 3 semanas de paralisação. Não foi tão grande. Rapidamente, o Mubarak caiu do poder e aí não teve mais nada. Mas aí começou na Síria. E quando começou na Síria, começou em Homs, que era na divisa com a Jordânia, no sul da Síria. E Homs é uma tribo contrária à tribo de Bashar al-Assad, que é o presidente da Síria. E aí Bashar pegou todas as forças e foi bombardear Homs. Então a Jordânia abriu as portas e o pessoal estava saindo da Síria ainda para entrar na Jordânia. Foi logo no início. Não era ainda guerra, não era tido de guerra, só passou a ser guerra depois que teve a entrada do Estado Islâmico e que a Rússia começou a bombardear. Mas então era só ainda a Revolução e a Primavera Árabe. Então, em 2012, os primeiros refugiados que saíram da Síria, a gente recebeu eles lá na Jordânia. Naquela época eram todos de um povoado só, eram todos de Homs, eram todos xiitas, todos da mesma tribo, e eles invadiram a Jordânia. E aí, nesse tempo, eu comecei a ver um grande mover de Deus que Deus estava começando a fazer com os sírios. Aí, depois desse tempo, Deus falou para mim: você precisa sair. E Deus é assim, né? Nunca acaba, entenderam? Às vezes a gente quer que nunca acaba. Deus sempre vai pedir mais da gente. A gente vê a gente assim: Senhor, eu já dei isso aqui para o Senhor. Esquece, nunca acaba. Ele vai continuar pedindo. Eu estava lá no Egito, um dia, descansando. É assim, né? Aí eu estava lá um dia descansando, calor, e eu lá falava: ai Deus, que bom que eu posso descansar. Aí Deus tem umas horas assim que fala comigo, ele falou para mim assim: eu quero saber se eu vou ter que lhe dar um chute para você sair daqui. Eu falei: que é isso, Deus? Que é isso? Aí ele falou para mim assim: você está disponível. E você é uma pessoa disponível. Depois eu fui entender sobre essa disponibilidade. Porque, na verdade, a gente tem muitas famílias em missões, mas as famílias, elas têm uma ação limitada. A partir do momento que tem os filhos, elas precisam de escola para os filhos, elas precisam de lugar de segurança para os filhos. E ela falou: eu sou solteira. O que eu preciso? De uma mala só. Né? Só arrumar uma mala e sair puxando e ir embora. Eu não preciso de uma mala pessoa, eu preciso da mala em si, pronta, para sair puxando. E Deus falou para mim: você está disponível, você tem que sair daí. E aí eu comecei a orar e falei: tá bom, Deus, já saí do Brasil, agora vou sair de Luxor, vai ser assim essa vida. E eu tenho um sério problema, porque eu gosto, como qualquer pessoa normal, eu gosto de ter mesa, eu gosto de ter cadeira, eu gosto de comer no prato de cor certa, entendeu? Essas coisas assim que a gente, né?
E aí, eu peguei, aí comecei a orar, e Deus falou para mim sobre Israel. Faziam 9 anos que um treinamento era rodado em Israel. E aí eu contactei o pessoal de Israel, e eu falei assim, como é que vocês estão? Isolina, você precisa vir aqui, a gente precisa de mais de discipulado. E eu falei assim, olha só, eu vou. Aí o pessoal achou que eu estava brincando. Tá falando sério, Zé? Não, eu vou. Tu tá falando sério? Eu falei, vou, vamos marcar, vamos agendar. E o pessoal falou assim, que benção, venham, as portas de Israel estão abertas para você. Não estava, né? A polícia me pegou lá no aeroporto e foi uma confusão. Nunca me trataram bem. Mas aí eu fui para Israel com a proposta de fazer um discipulado para judeus e para árabes. E o meu coração é árabe. A minha visão é para árabes. O meu amor se derrama para os filhos de Abraão, que vem da descendência de Ismael. Esse é onde meu coração bate. E eu era louca para trabalhar com palestinos. Era um sonho do meu coração trabalhar com palestinos. Mas aí a gente foi lá para Nazaré, para o norte, e eu fui trabalhar com os judeus. E eu conheci um pouco sobre os judeus. E eu descobri que eles são tão órfãos quanto os árabes. Tão órfãos. Eles não são povo santo, eles não gostam de crentes, não gostam de Jesus. Só tem os monumentos lá porque não pertencem a Israel, porque senão já tinham acabado com tudo. Tiberíades, à beira do mar da Galileia, é um lugar onde só mora ortodoxo. E quando você dá um folhetinho para ele, tu puxa o rosto para trás porque bolacha vai vir. E é basicamente assim. Extremamente agressivos. Extremamente agressivos. Extremamente órfãos. Uma orfandade visível. E eu fiquei um tempo orando e falando, que orfandade é essa, né? É a rejeição ao Messias. A única forma de você ser filho de Deus é o espírito de adoção que vem através de Jesus. E é uma rejeição ao Messias. Uma rejeição a Jesus. E foi um tempo lindo de trabalhar com eles. Fiquei com o meu coração apaixonado pela igreja messiânica. A igreja, não a messiânica, essa seita que tem aqui. A igreja que crê no Messias e que aceitou o Messias. Um povo que tem um coração apaixonado pelo Senhor e que ama Jesus. Eles reconhecem Jesus como Messias. Adoram, celebram como nós celebramos. E eles não fazem nada. Lá não tem nem templo de Salomão. E eles falavam para mim assim, ô Isolina, lá no Brasil você tem um templo de Salomão. Eu falava, ó, esquece isso. Esquece isso. Eu era uma vergonha. Toda vez que eu ia lá, Isolina, lá no Brasil você tem um templo de Salomão. Ó, esquece. Ó, não me pergunta nada sobre isso. Não existe nada disso lá. O povo é tudo normal. Tudo normal. Tudo crente igual a gente. E aí esse tempo foi um tempo muito abençoado. E depois eu pude descer para a Palestina. E foi um tempo assim muito... A Jocum, na Palestina, a gente tem obreiros que trabalham com o povo judeu e temos muitos que trabalham com os árabes, com os palestinos. E essas equipes, elas nunca se encontram, porque não é permitido que cruzem. Os nossos obreiros palestinos, que são missionários, eles nunca encontraram com os que são de Israel. Só quando tem oportunidade que estão planejando ir para a Jordânia, onde todo mundo saia do país para conhecer a equipe que trabalha no país. E trabalhar na Palestina foi uma maravilha. E eu pude ir no lugar zero. Eu amo esses lugares. Eu sou igual a minha mãe, na verdade, né? Quando falaram, não, ninguém vai para lá, é para lá que eu vou. Eu fui para o lugar zero. Tem um lugar chamado Iata. Quando a gente desceu para Hebron, para o deserto, indo de Hebron, lugar onde basicamente para o governo só tem terrorista. Só muçulmano. E nós entramos num povoado chamado Iata. Zero, não tem um cristão. Não tem uma cruz em nenhum lugar. Não tem uma igreja, um sinal de igreja assim, ou alguém que tem uma cruzinha assim. Não tem. Zero, lugar zero. E eu fiquei apaixonada. Eu falava, gente, como esse lugar precisa de Deus. Como esse lugar precisa. Então, meu coração queimava por causa disso. E foi um tempo assim, muito abençoado. E aí a gente foi trabalhar com os refugiados. No nosso tempo prático, fomos para o campo de refugiados na Grécia. E lá foi o mover de Deus. E o coração de Deus, o coração de compaixão de Deus é uma coisa linda. E eu tenho muitas lembranças boas desse tempo, mas eu
Meu relacionamento era com os sírios, porque eu falo árabe, então era com quem eu conseguia comunicar. E um dia eu estava sentada na tenda, na frente da tenda de uma amiga minha, a gente batendo papo, e chegou uma mulher com a criança, uma menina de talvez uns 8, 9 anos, com a menina, e ela sentou lá, e ela começou a descer uma lágrima dela. E aí a minha amiga perguntou para ela se ela estava bem. Ela é uma afegão fala farsi, não fala árabe. E, então nós duas falamos árabe, mas a gente não podia comunicar. E ela falou. Aí ela falou para mim, a minha amiga, ela não está bem. Eu falei, eu entendi. Aí ela falou para mim assim. Aí a menina falou assim aí ela explicou, né? O marido havia batido nela e na criança. Aí eu falei assim, fiquei ouvindo aquela coisa. Aí minha amiga falou para mim assim, o marido dela bate muito nela. Aí ela falou para mim assim, a verdade, os homens aqui estão tudo nervosos, Olívia. Porque essa situação, a gente viver aqui nesse jeito, dessa forma, os homens ficam estressados porque não tem o que fazer. Eles passam o dia todo andando de um lado para o outro, num lugar fechado. Não tem o que fazer. Eles ficam estressados, batem na mulher e fica essa violência, tal. Aí, e ela sentada no chão e mexendo no pé. Aí a minha amiga perguntou se ela estava melhor do pé. Ela falou. Aí ela me falou, ela tem um problema no pé. Aí eu falei assim, tem um problema no... Ela falou. Fazia assim. Aí eu pensei, né, deve ser um esporão. Provavelmente é um esporão, né? Ela fez. Aí eu falei para ela. Aí eu falei, vou orar por ela. Falei para minha amiga muçulmana. Aí ela falou para mim, você vai orar islamismo? Ou você vai... Eu sou cristã, eu vou orar cristã, você ora islamismo. Aí ela falou, tá bom. Aí eu falei, vamos orar por ela para ela ficar curada. Imagina, minha amiga muçulmana. Não entendia nada disso. Aí eu orei bem simples. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, tira essa dor. Só isso. Aí eu parei. Aí falei para ela, acabou? Ela, você já acabou? Eu falei, já. Aí perguntou para mim, e você? Aí ela fez assim. E eu nunca ganhei um abraço mais gostoso do que eu ganhei do abraço daquela mulher. Aí pergunta para mim, como foi que você falou de Jesus para ela? Não falei. Eu aprendi que o coração de compaixão de Deus é o coração que vai para os justos e para os injustos. Dor não é algo que vem de Deus. Ele quer tirar essa dor das pessoas, físicas e emocionais. Essa foi a primeira, e depois eu comecei a entender que qualquer pessoa que eu orasse e pedisse que o Senhor intervisse na história, Ele ia intervir. E aí foi tremendo depois do tempo. E aí eu cheguei no Brasil, de Israel tive que vir para o Brasil, porque a polícia lá me mandou embora, não vou contar, porque eu conto história muito detalhada e demora muito. E aí eu vim embora para o Brasil, por causa que como eu trabalho com o país árabe, quando eu fui para Israel, eu vim para o Brasil para poder trocar, fazer um passaporte limpo. Falaram para mim, se você for para lá com esses vistos de países árabes, você não vai entrar. Aí quando eu cheguei lá, eles perguntaram para mim, cadê o outro passaporte? Aí eu falei, está no Brasil. Aí eles falaram assim, para onde que você já foi? Aí eu não menti, né? Falei os países árabes. E por que você não veio com outro passaporte? Eu falei, porque vocês não iam deixar eu entrar. Mas aí me seguraram lá, anyway, me mandaram embora de volta. Aí eu vim fazer um novo passaporte para tirar aquela estampa feia de Israel e coloquei um passaporte novo. E quando eu vim para cá, minha mãe não estava lá muito bem de saúde. Eu fiquei um tempo aqui nesse processo de fazer passaporte e tal. E eu conheci alguns árabes aqui no Brasil. E a primeira árabe que eu entrei em contato aqui no Brasil foi uma menina, uma moça. E quando a primeira vez a gente conversou um pouquinho, ela é da Líbia, convertida, muçulmana convertida. E a primeira coisa que ela pediu para mim quando a gente conversou foi assim, você pode me ensinar mais de Jesus? E isso cortou meu coração. Aí eu pensei assim, gente, eles estão aqui. Aí eu perguntei para ela,
quantos árabes você conhece aqui convertidos? Aí ela falou para mim assim, olha, lá no grupo que a gente reúne, são 2 egípcios, 2 jordanianos, 3 sírios, tem mais um libanês e tal. Aí eu falei, tem pessoal do Iêmen. Eu falei, tudo isso? Ela falou, vamos lá na igreja comigo, vamos lá para onde a gente se reúne. Eu falei, bom, eu vou. E aí eu comecei a conhecer esses árabes novos convertidos, no qual a igreja brasileira não tem como discipular, porque a gente tem uma cultura cristã. Entenderam? A gente não vive somente a essência do evangelho, a gente não vive a essência do evangelho, a gente vive uma cultura cristã. E essa cultura cristã, por exemplo, dessa forma de sentar, e dessa forma, não é uma forma, é uma forma que a gente importou, né? Porque se a gente fosse cuidar dos índios, que são os nossos primeiros, a gente não ia sentar assim. Concorda? Então a gente já importou de uma cultura cristã que foi catequizada para a gente. E aí, essa cultura não bate na cultura árabe. E as roupas que a gente usa, e homem e mulher sentados junto, e Bíblia que bota no lugar onde coloca o traseiro, essas coisas todas o pessoal não aceita. Como é que pode você colocar a sua Bíblia no lugar onde você senta? Não é um livro sagrado? Como é que bota a Bíblia no lugar onde senta? Entendeu? Então, essas coisas, E também, aí o pessoal acha que ser cristão é isso, né? O pessoal acha que ser cristão é usar calça colada, que é usar calça rasgada, aí começa essa inspiração na cabeça. Isso não é ser cristão. Essa é uma coisa do Ocidente que a gente vive. Mas se eles chegam na igreja e vê todo mundo de uma forma, eles vão escolher qual forma que eles vão seguir. E a forma de cantar, a forma de se expressar para o Senhor, a forma de se relacionar, ela é uma forma diferente, porque é uma forma muito simples e essência do Evangelho. A maioria, ou 100% que eu diria deles, não foram alcançados por evangelismo. Eles foram alcançados por revelação sobrenatural de Jesus. Então já começa daí. Não é que alguém chegou para convencer eles do plano da salvação. Mas foi Jesus que se apresentou para eles, ou o Espírito Santo que se apresenta para eles. Eles dormem muçulmanos e acordam cristãos convictos, seguidores de Jesus. Porque Jesus aparece para eles em sonhos. Então a forma como eles foram alcançados já não é mais essa forma que a gente tem. Então, a forma de crer e de viver o Evangelho é uma forma preto no branco. E quando eu comecei a trabalhar com os árabes, eu descobri o tanto que nós somos cinza. O tanto que a gente nem é preto nem é branco, mas a gente é cinza. A nossa forma de crer. E a minha mãe faleceu no ano passado, no final do ano. E essa minha amiga da Líbia, eu encontrei com ela 3 semanas ou 4 semanas depois que a minha mãe havia falecido. Depois que eu tinha voltado para o Brasil. E ela me cumprimentou, como os árabes fazem, né, e tal. E aí ela falou para mim, eu também estou muito triste. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, meu tio morreu. O irmão da minha mãe morreu. Eu estou muito triste. Aí eu falei, eu também estou muito triste. Aí ela falou para mim assim, hã? Aí eu falei assim, eu também estou muito triste. Por que você está triste? Eu falei, minha mãe morreu. Aí ela falou, mas você não tem direito de estar triste. Eu falei, não, mas eu estou triste. Ela falou, mas você não tem o direito. Eu falei, mas eu estou triste. Você não tem o direito, você é egoísta. A sua mãe está com Jesus, meu tio foi para o inferno. Eu estou triste por causa disso. Agora você não tem direito, não. Entenderam? Aí a gente fala, o bom é estar com Jesus e tal, mas a gente é cinza, não é cinza? Aí eu olhei para ela e falei, tá certo, realmente, eu não tenho direito. Ela está com Jesus, meu tio está no inferno. E olha, desde que meu tio morreu, eu estou pensando como que o Senhor tem que alcançar minha família. Porque meu tio foi para o inferno. Eu estou triste. E eu choro todos os dias, porque ele foi para o inferno. Entendeu? Aí eu aprendi, comecei a ver tanto que a gente é cinza, que a gente prega as coisas, mas a gente não vive de fato assim, a gente não crê nessas coisas de fato, que é a essência do Evangelho. Então, aí quando eu comecei a conhecer esses árabes, já acabou meu tempo, não já? Já acabou. Eu esqueci de te falar isso, que eu falo demais. Vou acabar rapidinho. Aí, quando acabou meu tempo, quando eu cheguei no Brasil, quando eu cheguei aqui e conheci a Fariha, aí eu comecei a conhecer os árabes. E eu vi que eles estavam vindo para o Brasil, muitos fugindo da guerra ou de situações, muitos tentando uma vida,
tentando uma vida e querendo conhecer o Senhor. E eu pensei assim, agora a gente está aqui. No Egito, no Oriente Médio, por causa do Estado Islâmico, a situação piorou muito. A segurança piorou muito. A polícia quer saber onde a gente está, para que estrangeiros não morram, não sejam pegos e tal. E, por causa disso, ficou muito mais difícil. E, de repente, mas também com a imigração dos refugiados, a gente tem que entender que o mapa está mudando. Porque aquela janela 10x40 que a gente tinha, de repente, ela está se desfazendo, ela se espalhou. A partir do momento que você tem um número maçante de árabes fora, e você conta para milhões de pessoas fora. Agora, olha só, a gente tem que olhar para tudo isso e ver a mão de Deus. Porque se a gente, como igreja, olha para tudo isso e pensa assim, o mundo está ruim, a gente é super carnal, não está entendendo bem as coisas. Porque, na verdade, a gente está caminhando para o final dos tempos. Agora, quando falava lá em Isaías, né, que a gente lê e fala lá que Damasco ia virar cinza, ruínas, eu nunca pensei que eu seria a pessoa que iria ver isso. Queria viver, na minha época, de ver isso. Quando eu estava na Turquia, eu conheci uma família. Eram três moças e uma mãe. E eles estavam vindo numa igreja para receber uma doação, e eu estava lá conversando com o pessoal que estava chegando. E eu cheguei para elas e perguntei, de onde vocês são? Somos de Damasco. Todos vocês fugiram? E ela falou, não. Meu pai não aguentava caminhar. Então, uma das minhas irmãs ficou para trás para ficar com meu pai. A caminhada era muito longa, meu pai é idoso, a gente tinha que caminhar todo o percurso fugindo, e até chegar na ponta da Turquia, até chegar no lugar onde a gente ia conseguir transporte. E meu pai ficou para trás, e minha irmã ficou, e nós trouxemos a minha mãe. Nossa mãe está aqui, nós três. Aí eu perguntei, você tem notícia de Damasco? Como é que está Damasco? Aí ela falou para mim assim, a última vez que eu falei com a minha irmã, ela falou que Damasco cheira mal. Os mortos enterram os próprios mortos. Entendeu? Quer dizer, os bombardeios, as coisas que acontecem, não tem quem faça funeral para sepultar as pessoas. E a cidade cheira mal. Então, assim, nunca pensei que seria, quando a gente lê as profecias, que isso iria acontecer no nosso tempo. Então, a gente tem que olhar para tudo que acontece ao nosso redor, e essa é a chamada dessa conferência, erguer os olhos e ver coisas que estão acontecendo ao nosso redor e não sermos vítimas. Porque, como igreja, nós não somos vítimas da situação. Na verdade, a gente tem que erguer os olhos e todos os dias caminhar, crescendo a expectativa de que o Senhor está vindo. Porque as profecias estão se cumprindo. Isso que é a igreja gelada. Ninguém deu um aleluia, nem amém, mas tudo bem. Deixa para lá. Vocês ficaram em choque ou o quê? Ficaram mais com medo. Eu dei uma má notícia ou o quê? Aí que a gente vê o crente, hein? Deu uma má notícia, não foi? Ah, tá bom. E Jesus está vindo, entendeu? Então, quando a gente pensa assim, a gente pensa finalizar a tarefa. Se, literalmente, as organizações missionárias, quando fala assim, Jesus falou, enquanto o evangelho não for pregado em todo lugar, ele não voltaria, vamos correr para finalizar a tarefa? Eu vou dizer para vocês que a gente está caminhando numa velocidade muito grande. Porque a gente desistiu de focalizar em lugares evangelizados, onde já tem crente, onde já tem isso, e focalizar para finalizar a tarefa, porque a gente quer que Jesus venha. A gente quer chegar onde não tem. E isso tem crescido de uma forma absurda. Porque, olha, uma vez, eu lembro, nunca esqueço disso, a gente estava na igreja no Cairo, e um amigo meu, Samer, trabalha com... Ele é um egípcio, casado com uma inglesa, Samer e Lise trabalham com os sudaneses. E a gente sempre faz esse trabalho de parceria. E chegou um homem na igreja, um sudanês, e falou para ele, e conversou com ele, já indicaram para o Samer, tal, todo mundo sabe que ele trabalha com sudanês, chegou perto e fez a primeira pergunta assim, você pode me batizar? Aí o Samer falou assim, posso sim, mas antes de eu te batizar, deixa eu te perguntar, você é de onde? Aí ele falou a região que ele era no Sudão. Não é na montanha Núbia, mas é um outro povoado perto das montanhas Núbias. Os núbios não têm Bíblia ainda traduzida na língua deles, mas a igreja cresceu lá. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí, nessa região, e aí eu perguntei, Samé, você conhece essa região? Ele falou, nunca entramos lá. Nós sabemos que tem povoados, mas nós nunca conseguimos entrar lá. E esse homem é dessa região. Eu falei, que loucura. Aí o Samé falou para ele assim,
Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. Antes de eu te batizar, deixa eu te perguntar, como foi que você virou cristão? Como foi que você conheceu Jesus? Ele falou, eu briguei lá na vila, no meu povoado. Tive uma briga lá. Saí da vila com raiva e sentei debaixo de uma árvore. Sentei debaixo de uma árvore e fiquei observando as formigas andando em fila. Numa ordem. Elas iam e vinham numa ordem. E eu pensei assim, alguém dá ordem para essas formigas andarem assim nessa ordem. É Deus. Vou virar cristão. Aí o Samuel perguntou, e Jesus? Não conheço não. Aí falou, pois é, para virar cristão tem um Jesus no meio do caminho. E o Samuel passou o plano da salvação. Falou sobre Jesus. É igual aquela coisa de Cornélio, entendeu? Lá de Atos de Cornélio. Aí Samuel passou e ele confessou Jesus, pronto, agora a gente vai lhe batizar. E batizou ele. Ele pegou um papel e falou, me dá uma caneta. E pegou um papel, desenhou um mapa e falou assim, olha, se você entrar por aqui, tem esse povoado, tem esse povoado, tem esse povoado, tem esse povoado. Ninguém nunca entrou lá para falar de Jesus. Entra lá e fala para minha família. Fala que você me conhece, que fui eu que te mandei. Está aqui o mapa, tem como você chegar lá. Ah, glória a Deus. Que benção, irmã. Muito obrigada. Me senti até em paz agora. Fiquei encorajada agora. Aleluia, glória a Deus. Entendeu? Então é assim, Deus está movendo as coisas e a gente está correndo atrás de terminar a tarefa. Então, quando a gente ergue os nossos olhos e vê as coisas que estão acontecendo, não é mais para falar, tem a ceifa tem a colheita daqui a 4 meses. Não é para falar isso. É para a gente pensar, é para agora. É para agora. É hora de romper barreiras agora. É hora de cruzar fronteiras agora. Porque o tempo está se cumprindo. E essa é a grande maravilha da gente pensar em missões. Porque vai chegar, o nosso grande sonho é aquele dia que nós vamos estar todos diante do trono do Cordeiro. Pessoas de todo tribo, povo, língua e nação adorando ao Senhor. Declarando que Jesus é Senhor, se prostrando. Se nós como igreja não temos essa expectativa, essa alegria de pensar nisso e olhar e ver ao nosso redor e falar, as profecias estão se cumprindo. O tempo está se cumprindo, Jesus está voltando, perto de nós vermos o Cordeiro, está bem próximo. Vai ser o grande, todas as nações vão estar lá, o Senhor, entendeu? Se a gente não tem essa alegria, essa expectativa, a gente precisa de ouvir o plano da salvação. E receber apelo, levantar a mão, vir para frente, alguém orar, colocar a mão na sua cabeça, essas coisas. Porque essa é a expectativa do cristão, irmãos. É isso aqui, é esse tempo agora. Quando a igreja quer parar para falar sobre missões, é para a gente crescer com essa expectativa, com essa alegria de que nós vamos ver o Cordeiro. A gente olha para o mundo, vê o caos, mas a gente não pode só ver o caos. A gente tem que ver aquilo que Deus está fazendo. A gente tem que ver o que Deus está fazendo. E Deus está fazendo grandes coisas. A partir do momento que pessoas estão vindo para a gente não podia ir até eles. Agora, nós não podemos dizer que nós não podemos alcançá-los porque eles estão aqui, na sua cidade, talvez no seu bairro, e você precisa alcançar os não alcançados. E esse é o nosso chamado. Porque a gente tem que crescer nessa expectativa. Todos os dias acordar e pensar, Jesus está chegando, está perto. Vamos lá, vamos terminar essa tarefa. Vamos terminar a tarefa. Vamos cruzar as últimas fronteiras. E ver o Senhor, o nome do Senhor ser exaltado. Porque o nome do Senhor tem que ser exaltado. Até um tempo atrás, a igreja da China era a igreja que mais crescia. Mas o mover de Deus entre a igreja da Síria é tremendo. E o que Deus está fazendo entre os sírios. Essa semana, eu sentei com dois homens do Iêmen, que vão fazer um treinamento agora que eu vou rodar aqui em São Paulo. 2 homens do Iêmen. E eu estou sentado na frente deles, ouvindo o testemunho deles. E amanhã eu vou falar sobre o Evangelho de Perdas. Amanhã a gente vai falar sobre o Evangelho de Perdas. E eu ouvindo o testemunho deles, e eu pensando, Deus, olha, estou no meu país, eles estão aqui. Que privilégio. Que privilégio, Senhor. Eles estão aqui, eles chegaram. Agora a gente tem que pegar eles e alcançá-los, amá-los, cruzar as fronteiras, que agora elas são bem perto de nós. Amém? E amanhã a gente conversa sobre o Evangelho de Perdas, amanhã de manhã. A gente vai falar sobre o Evangelho de Perdas,
E à noite a gente vai ver sobre o que a gente vai falar. Mas a gente vai falar, com certeza. Eu vou orar. Pode rodar o vídeo e depois eu oro para a gente encerrar. أنا بنت الصحراء أرجافة وجرداء. معظم الناس ما سمعوا شي عن مدينتي. الحياة هنا ممكن تكون صعبة. أحيانا كل اللي بنشوف هو ظلام. حتى لو العالم بيشوف إنه ما عندنا أمل، أنا شايفة أمل ورجاء. أنا شايفة النور. أنا ما حستسلم. The past 3 years, 20 churches have been established in Iraq amidst the sounds of bombs and wars and blood on the streets. The move of God in Iraq is extraordinary. Many testimonies are coming from the Gulf area. We had 200,000 people downloading the Bible in Saudi Arabia. باسی ئیسای مەسیح دەکەم بەڕاستی باوەڕدارێک لە بۆ من نارد کە کتێبێک بگاتە بەردەستم کە کتێبەکەی بخوێنم بەخۆی ئەو کتێبە ڕزگاری بەدەست بێنم. And as we see in the television in Iranian channel, we see that lots of Iranian people in Iran call this channel, and they just like a child, they want to give their heart to Jesus and become Christian. Nobody heard about Christianity some years ago in Algeria. So if we see now the number of Christians, I think that the Lord is doing amazing things. ما في أحد جاء ليقول لنا عن حب العيسى المسيح. مين حيكون من جيل جديد من بشرين لأقصى الأرض. One day, the Bible says, we will worship together. The whole earth will be blessed because of what God's going to do in this region. Take us to the dark places so we can be your light. Teach us how to love like you do. Train us how to fight till everyone is heard. We will lift you up till everyone is heard. We will glorify till everyone is heard. We will praise you, Lord. We will go. Take us to all nations till everyone is heard. We will not live in fear. We will obey your word till everyone is heard. We will lift you up till everyone is heard. We will glorify till everyone is heard. We will praise you, Lord. We will go. نحن مع بعض ممكن نشوف حلم الرب يتحقق. That all would hear, that all would know, as all would bow before your throne. That all would hear, that all would know,
Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor continue ministrando o nosso coração nessa noite. Deus, eu oro para que o Senhor gere expectativas nos nossos corações. Eu oro, Espírito Santo, para que você nos incomode a tal ponto que a gente possa responder, ser livre para responder e sermos ousados para responder para o Senhor. Senhor, nós oramos contra toda mentira que é falada sobre missões. E oramos contra toda mentira e efeito que a prosperidade tem trazido para nós. Eu oro para que o Senhor, Deus, restaura os valores e traga a tua verdade. Que nós possamos ser uma igreja que envia, que libera com alegria, que envia pessoas. Tira da nossa centralidade. Nós precisamos, nós queremos. Quebra isso em nome de Jesus. E eu oro para que essa noite seja uma noite de expectativa no nosso coração de vermos o Cordeiro. Que nós tenhamos essa alegria no nosso espírito, na nossa alma, de um dia vermos o Cordeiro. E junto conosco, pessoas de todas as nações. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o teu reino venha e a tua vontade seja feita aqui na terra e aqui nessa igreja, como ela é feita no céu. Em nome de Jesus. Amém.